Fala, rapaziada, beleza? A gente vai trocar uma ideia hoje aqui com um grande colega, amigo, cara psicólogo aí, ex-aluno, né? Um cara que eu sempre tive uma grande admiração. Já chamar ele aqui para trocar essa ideia com a gente sobre um assunto muito importante, né? Aqui nós vamos discutir aqui um livro, um estudo chamado A Fábrica dos Cretinos Digitais. Deixa eu chamar o meu camarada Botelho. Beleza, Botelho? E aí, tranquilo? De boa, cara. E aí, vamos trocar uma ideia, então, rapidamente sobre essa obra aí, né? A Fábrica dos Cretinos Digitais. Quem são esses cretinos digitais? Do que se trata esse estudo? Quero saber, mano. Manda aí para nós. Perfeito. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu sou psicólogo, estou fazendo pós-graduação agora na PUC do Rio Grande do Sul, e tem um tema muito emergente, né, que é essa questão do uso de telas. Por que isso é tão importante? Porque acaba com que são dois fatores principais. Primeiro, que a gente está usando cada vez mais, e segundo, que a gente tem cada vez mais uma aversão de parar de utilizar. Então, só de falar sobre o uso de telas, algumas pessoas já começam a olhar torto, né? E isso faz com que o assunto seja menos discutido e as telas sejam cada vez mais utilizadas. Com isso, esse pesquisador, né, que realizou esse livro, né, com um nome bem chamativo, né, Fábrica de Cretinos Digitais, né, ele é um francês, né, ele chama Miguel Desmourguet, Michel Desmourguet, e qual que é o plano de fundo desse livro dele? Ele está dizendo que as telas estão literalmente emburrecendo as crianças, né, e isso na França, né, ele observou que pela primeira vez a nova geração tem o QI menor, né, um QI inferior do que a geração anterior, a geração dos pais deles. Então, isso é um movimento que se está acontecendo na Europa, com certeza está acontecendo muito no mundo e, inclusive, no Brasil. Legal, mano. E, tipo assim, né, esse lance de emburrecer, então, mostra que pela primeira vez na história, então, a gente começou um processo de regressão. É isso. Exatamente. Isso, Nosso então, é a coeficiente primeira vez. intelectual... Isso, coeficiente intelectual pela primeira vez na história, a geração nova, porque era uma tendência, as gerações novas aumentarem o QI aos poucos, né? Iam aumentando gradativamente. Dessa vez é a primeira vez na história da humanidade que tem uma regressão. É a primeira vez que os filhos vão ter o QI menor ou igual ao dos pais. Isso aí é muito grave, né, cara? E eu tava lendo, estudando, tal, fazendo uma lição de casa para esse bate-papo aqui. Eu vi que muitos gurus do Vale do Silício, né, falando aí tipo Mark Zuckerberg, Bill Gates, uma galera aí da tecnologia, eles inclusive proíbem os filhos, né, dessa questão de telas. Então o cara que criou o Facebook e aí tal, o cara que está à frente aí do Instagram, do WhatsApp e tal, proíbe as filhas dele, no caso, de usar, né? Porque existe essa preocupação. E o que afeta o Botelho na questão do aprendizado da criança, cara? Porque isso é muito grave, né, mano? Sim, totalmente. O Bill Gates, né, ele não deu o celular próprio para as crianças dele até os 14 anos, né, até a adolescência, então nem eram crianças mais. Então, com 14 anos, eles ainda não tinham o celular próprio. E esse do Steve Jobs também falaram, né, que perguntaram para ele se os filhos dele realmente gostavam de utilizar os aparelhos. Ele falou, não, isso não são aparelhos para crianças, né? Então, se o cara que desenvolveu, ele já não acha interessante, né, tá utilizando esse tipo de aparelho para os próprios filhos, né? Quem dirá nós, né? Então, eles mesmos não utilizam. E por que isso acontece? Principalmente, né, o que o Michel Desmourguet descobriu, né, ele analisou 591 estudos científicos, né, vendo a utilização de telas, vendo a utilização de testes psicológicos, neuropsicológicos, para poder medir o QI, ele viu que um grande impacto está na utilização das telas para crianças, principalmente menores de 2 anos de idade. Então, até 2 anos, na verdade, o ideal seria que até 6 anos a gente não utilizasse nenhuma tela. E por que disso? Quando a gente nasce, né, quando um recém-nascido, ou até mesmo ainda quando está dentro da barriga da mamãe dele, ele tem muito mais neurônios, né, ele tem 8 vezes mais neurônios do que um adulto. Só que esses neurônios, eles precisam de estímulos para poder fazer as ligações, né, então a gente perde cerca de 80 bilhões de neurônios depois que a gente vira adulto, né. E qual que é a importância desse desenvolvimento? Como o cérebro está novo, durante esses 2 anos é o que a gente tem a maior parte do que a gente chama de neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro se desenvolver
de uma forma muito mais fácil. Então, qualquer estímulo que a gente entregar para a criança, seja bom ou seja ruim, ele vai aprender. Então, a partir dos 2 anos, se você já entregar telas, né? Porque a tela não há interação com a criança, né? Então ele só vai ficar assistindo e a interação na realidade está com a tela. A criança em si ela não faz nada. Então, durante esse período seria super importante não ter nenhum tipo de tela por causa disso, né? Porque ele precisa de outros estímulos inicialmente. Então, bate muito, né, nessa questão de interação humana, né? Porque assim, cara, o que eu Sim. vejo, né? Muita assim, puta, a criança tá chorando, tal, joga o celular na mão dela, liga a TV no YouTube, aí entra aquele monte, né? Que hoje o YouTube tem um grande número aí de canais de entretenimento infantil e tá tudo certo, né? Só que, na verdade, o que o pai tá fazendo ali, ele pode estar destruindo toda essa questão de relacionamento interpessoal que a criança tinha que começar a desenvolver. É isso. Exatamente, né? Quando o problema não é aqueles 20 minutos, né? Que eu sei que é muito difícil criar uma criança, um bebê pequeno, exige atenção integral. E a gente sabe que atualmente é complicado. As pessoas trabalham, as pessoas têm que cuidar da casa, elas têm que cuidar do filho. E é uma solução muito fácil, é uma solução muito rápida. Igual a antiga discussão sobre a palmada. A palmada pedagógica, lembra? Que é uma solução rápida. Então a criança fazia algo de errado, dava uma palmada, pronto, resolveu. Só que a gente sabe que a longo prazo isso traz prejuízo. E o problema das telas é que elas trazem prejuízo quase que imediato. Por que a gente recomenda de até 2 anos não ter nenhuma tela? Porque a partir da primeira vez que ela responde aquele estímulo, é um estímulo muito prazeroso, um estímulo muito fácil. Para o cérebro é um custo-benefício muito grande, né? Então ele tem pouco esforço e obtém muito prazer. E para aquela criança que está aprendendo, né? Ela acabou de nascer e ela é exposta a esse estímulo fácil, acabam que destrói toda a vida da criança, não exageradamente. E tende a ser viciante também, devido Demais. a essa carga. Pra gente é viciante, né? Eu vi um podcast com o Antônio Fagundes que ele falou sobre que ele tem um hábito muito grande de leitura, né? Ele lê 2, 3 livros por semana. E ele falou que depois que ele começou a jogar videogames, ele apresentou dificuldade para leitura. Caramba. Então ele tem uma história vasta com leitura, tem facilidade de leitura, gosta de ler, após ser Até porque exposto ele é a ator, telas. né? Tem que atuar, tem que ter o texto ali. Após ser exposto a esse tipo de tela, ele começou a ter dificuldade de ler. Então imagina alguém que desde que nasceu já é exposto a esse tipo de tela, esse tipo de estímulo, e aí em seguida pedido para a criança ler um livro ou para fazer uma atividade mais complexa. Não tem benefício para o cérebro, entende? Saquei. E a questão, cara, também da linguagem, desenvolvimento da linguagem, a questão da concentração, da criança se concentrar, né? Devido a tantas telas, tal, desenvolver a linguagem. Porque assim, ô Botelho, o que eu tô te falando? Porque, cara, eu tenho alguns amigos aí que têm filhos pequenos, e muitos falam, cara, que estão tendo problema na questão da linguagem, do desenvolvimento da linguagem. E eles estão preocupados, será que meu filho ele tem algum grau de autismo? Será que tem algum problema, tal, enfim? E eu vi que nesse estudo que foi feito, ele fala que também as telas prejudicam também o desenvolvimento da linguagem, cara. Né? É eu o principal. Queria entender mais sobre. Sim, são 3 os pilares, né, do desenvolvimento infantil. São a interação humana, a linguagem e a concentração. Quando você utiliza a tela, você está limitando os 3 de uma vez. Você literalmente não é como se você pausasse o desenvolvimento dela e ela vai poder voltar depois que ela sair da tela. Você está alterando a função neurológica. A gente está literalmente mexendo fisicamente na forma com que o cérebro da pessoa vai crescer. Por isso que tem muito diagnóstico de autismo, de TDAH, e está crescendo cada vez mais. E na verdade talvez seja não só entre aspas, um atraso no desenvolvimento. Entende? Então, na realidade, a criança cresceu já com a dificuldade de se desenvolver por causa das telas. Porque quando você é novo, qualquer estímulo que você for exposto, o seu cérebro vai se adaptar àquilo. Então, se ele é exposto a um estímulo simples, né, igual como você disse, né, no YouTube tem muito conteúdo infantil e esses conteúdos infantis são os que têm mais visualização, tem mais visualizações. Sim. Então, cada vez a gente expõe mais e cada vez esse prejuízo é maior. Entendi. Cara, valeu. Acho que é bem isso, né? Aqui fico alerta, então, para os papais e mamães e também quem deseja ser pai e mãe, né? Sobre esses perigos aí da questão das telas, né?
Então, eu acho que o título do livro ele é muito provocador, né? Pode ser até polêmico, né? A fábrica de cretinos digitais, né? Sim. Mas tudo que foi feito, né? Porque é um livro ali que tem um estudo, né? Tem um embasamento científico por trás. Isso que Sim. é importante trazer, né? O estudo que foi feito com mais de 500 pessoas, né? Você mencionou. São 590. Ele analisou 591 estudos, inclusive o finalzinho do livro, assim, é só referência e é gigante, assim. Se você fosse ver tudo isso, ele fez realmente um trabalho gigante, é tanto que foi um best-seller na França e tá vindo para o mundo, porque realmente ele fez um trabalho gigantesco, extremamente necessário, né? Inclusive, né, para quem está assistindo esse vídeo até agora, né, de 10 minutos, já é um guerreiro, um sobrevivente. Pode Não é? crer. Ou se o cara não acelerou, né? Fala, não, vai logo aí e tal. É É verdade, menos porque a gente está problemático colocar bem. em 2 vezes, né? É menos problemático, mas é imediatista, né? Na hora que colocaram no WhatsApp essa função, porque realmente a gente quer a informação o mais rápido possível. E uma das dificuldades também que são adquiridas é de filtrar. Ele mesmo fala isso, a gente está sendo esmagado pelo nosso próprio conhecimento. Antes você precisava ler um livro de história, você tinha uma, duas opções, né? Hoje você tem uma enxurrada de conteúdo e isso esmaga a gente, porque é tanta coisa que a gente acaba nem sabendo escolher o que a gente vai assistir. Né? Verdade, cara. Verdade. Mas, cara, ó, muito obrigado aí, né? Galera, o Botelho vai estar sempre com a gente aí com mais conteúdos trazendo Com aqui, certeza. né? Deixar o Instagram dele aí, ó, tá aparecendo o Instagram dele aí para vocês, né? Sigam o cara aí, ele tem muito conteúdo bacana para trazer e é nosso parceiro aqui na Educamind, trazendo sempre conteúdo bem relevante. Beleza? Botelho, obrigado e até a próxima aí, meu querido. Tiagão, obrigado você pela oportunidade. Até a próxima. Até, valeu.